Paulo Sávio aqui mais uma vez com vocês. Deixa eu chegar aqui a minha iluminação para cá. Só um instantinho. Melhorar aqui. Tudo bom com vocês? É um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez, mais uma sexta-feira. Hoje, dia 2 de setembro de 2022. Muito bom estar aqui. Quero ver quem está chegando aí para assistir o tio Paulo. Vamos dar uma boa noite aí para quem está chegando. Meu amigo Natan Almir Cariri, mais uma vez aqui. Tudo bom, meu querido? Abraço aí para todo mundo de Suzano. Queridíssima Leila Nespoli. Tudo bom, querida? Mônica Valéria também está aqui. Muito boa noite. A Conceição Rodrigues também. A Maura Ferreira. Boa noite para todo mundo. Quem mais? A Laci, boa noite. Emboava, meu amigo, tudo bom? Iniciou a live igual o Capitão Bolsonaro. Ô, rapaz! Não sei disso não. Eu não vejo as lives do Capitão Bolsonaro, então realmente, se foi por coincidência, tá? É mole? Quer me comprometer, rapaz? Tudo bom, querido? Leandro de Souza também dando seu boa noite. João Vani Gomes de Almeida. Tudo bom? Varley, tamo junto. Fabiano, Ricardo Cândido. Tudo bom, meu querido? Tudo tranquilo? A saga reveladora tá acabando, tá acabando. Eu juro que tá acabando. O negócio foi mais comprido do que eu pensava, gente. Sabe o que aconteceu? Vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu calculava por volta assim de umas 8 para fechar tudo, tá? Foram 3 da parte bíblico-teológica. Eu sabia que a parte médico-científica seria maior, então falei, bom, 3 com 5, 8. Calculei mais ou menos por aí. Só que durante conforme os capítulos foram acontecendo, eu continuei pesquisando, eu não parei, sabe? Eu não dei por fechado o material. Então foram surgindo mais algumas coisinhas interessantes. Aí eu acabava incluindo. Não, vou incluir isso aqui, vou incluir isso aqui, vou incluir isso aqui. E no final das contas estamos aí no 11º capítulo, 11ª parte da saga, como disse aí o nosso amigo Ricardo, sangue e as testemunhas de Jeová não caem em falácias. Mas agora realmente estamos chegando no fim, talvez na próxima semana, não sei, não vou prometer nada, vou tentar abordar hoje várias coisas que eu tenho aqui, não sei se vai ser possível, porque às vezes você pensa que vai dar para falar um monte de coisas, mas conforme o tempo vai passando também, aí eu falo, não, vamos parar por aqui, porque senão fica longo demais. São vídeos que já tem mais de 1 hora cada um, né? Tem gente que fala assim, não gosto de ver vídeo longo, o que eu faço? Bom, você pode assistir um pouquinho cada dia, você pode botar na velocidade aumentada, pode botar em 1,5 ou 2 vezes, aumentar a velocidade. Eu faço isso quando eu quero assistir um determinado vídeo que é do meu interesse, mas o tempo está curto, né? Então, existem esses recursos aí que a gente pode lançar a mão, tá bom? Mas realmente é muita coisa e o tio Paulo tem que explicar essas coisas todas. Fazer o quê, né? É isso aí. Grande abraço para todo mundo que está chegando. Meu amigo Jorge Breyer, Titi Nunes, Mônica Valéria, já está rindo aqui a Mônica, ó. Yuri Moraes, Jeová que te censura. Bom, não sei quem que está sendo censurado aqui pelo Yuri Moraes. Será que sou eu? Sou eu que estou sendo censurado? Não é Jeová, é você que está censurando, Yuri. Fica aí com a gente. Meu Deus do céu. Vamos embora. Terezinha Maria. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. Boa noite a você também, Terezinha. Terezinha é o nome da minha mãezinha. Minha mãezinha se chamava Terezinha de Jesus, sabia? É isso aí. Saudade dela. Savana Moon também está aqui. Boa noite, querida Albaniza, com o like dado, muito obrigado. Pessoal que quiser dar um like aí,
um dislike, de repente, o Jeová que me censurou pode dar um dislike. Rubens Lantim, salve o fogão, Paulão. Pô, pelo amor de Deus, aí você vai me deprimir, rapaz. Faz isso não. Grande abraço. Leila Nespoli está compartilhando, beleza, querida. Sebastião Gonçalves está aqui. Laci também deixou o seu like. Fátima Janque, minha querida, tudo bom? Recebi mais um e-mail seu. Muito obrigado. Dom Gígio, meu grande amigo Dom Gígio. Grande abraço para você, querido. Albaniza dando seu boa noite. Gilson Oliveira. Maura. Já virou uma série, pois é. Será que a Netflix compra? Isabel Nascimento. Ricardo Cândido, mas assim que é bom, tivemos um curso intensivo. Quero ver quem conseguirá refutar os argumentos lógicos e racionais que foram apresentados. Rapaz, os caras fazem cada coisa. Como eu falei, é duplo twist carpado com pirueta de costas, salto mortal duplo. Eles fazem qualquer negócio para defender o corpo governante. Mas vamos embora, tudo bem. Isso aí é para quem quer raciocinar por conta própria, usar um pouco de lógica, de coerência, analisar a realidade, né? Chegar às suas conclusões. É essas pessoas que eu quero atingir com esses vídeos aqui. Mônica Valéria, Jeová jamais te censuraria. Poxa, não, eu acho que Jeová é um Deus de amor e é um Deus justo, sim, né? Porque a Bíblia diz isso. Então, nós mesmos, quando temos uma consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, e quando a gente sabe, de acordo com essa consciência, que a gente cometeu um erro, que a gente fez alguma coisa censurável, a própria censura que vem de dentro de nós, para mim já funciona como uma censura da parte de Jeová, sabe? Isso mostra que Jeová está nos habilitando para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Quando a gente para e pensa assim, poxa, eu fiz uma besteira, eu não deveria ter agido assim, eu tratei uma pessoa de uma forma errada, ou sei lá, eu tive uma atitude incorreta. Eu acho que isso é tão legal quando a gente se arrepende de alguma atitude, quando a gente pede desculpas. Isso para mim é divino, sabe? Isso é uma forma de Deus nos corrigir. E tem vários instrumentos, através, às vezes, de um amigo, de uma pessoa querida que chega e nos dá um toque, algo que a gente, às vezes, não está se apercebendo, através de uma boa leitura. A própria Bíblia, em primeiro lugar, né? Se você lê um ensinamento, você está lendo ali Atos dos Apóstolos ou os Evangelhos, e você vê que você está agindo de uma determinada maneira que não está coerente com aquilo que você está lendo ali. É um ensinamento, é uma forma de você se corrigir. Eu vejo dessa forma. Então, Jeová está nos corrigindo sempre, mas com amor, porque Jeová nos ama. Ele não quer nos punir, ele quer nos ver melhores. Então, é a forma dele corrigir, assim como nós corrigimos nossos filhos, quando eles fazem uma malcriação, não é? A gente não quer punir nossos filhos eternamente, a gente quer, sim, que eles tenham uma conduta correta, mesmo porque nós não vamos estar para sempre aqui. Vai chegar um momento que eles estarão sozinhos, não terão a nossa palavra amiga, e eles têm que saber se comportar nesse mundo, né? Então eu vejo dessa forma, mas é muito legal, ser censurado por Jeová é uma honra. Agora, às vezes as pessoas utilizam essas expressões de forma não muito adequada. Infelizmente, né? É o que acontece. Isabel está perguntando pelo Torresmo. O Torresmo não chegou, né? Não está aí. Mas depois ele assiste. Se não der para ele assistir ao vivo, depois ele assiste. A Sucena também está aqui dando seu boa noite. Lincos Mério. José Tenório, nosso grande amigo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Obrigado aí pelas palavras. É isso aí, galera. Bom, se eu esqueci alguém, peço desculpas, como de costume, tá? Mas sintam-se todos cumprimentados aqui pelo tio Paulo de coração aberto, tá bom? Gilberto Damiani está aqui, meu querido, tudo bom? Diretamente da Itália. Fica até tarde acordado lá na Itália para prestigiar aqui o canal do tio Paulo. Muito obrigado, tá? Pessoal, vamos lá. Eu vou começar hoje frisando um argumento bastante simples
de alguns defensores da Torre de Vigia, que o argumento em si não está errado. O argumento em si não está errado. Mas o problema é como esse argumento é utilizado. A gente tem que ver a intenção que está por trás. A intenção que está por trás é sempre a seguinte: demonizar as transfusões de sangue, como se elas fossem sempre maléficas, ruins, perigosas, em todas as circunstâncias, tá? E não trouxessem benefício para o paciente e, evidentemente, enaltecer a posição única e iluminada da organização das Testemunhas de Jeová, consequentemente da sua liderança, o corpo governante. Então, o defensor da Torre de Vigia, ele diz assim, ó: até um simples vírus da gripe, se estiver presente no sangue, a pessoa corre risco de vida. Olha só, então, que perigo. Então, por causa disso, porque até um simples vírus da gripe, se estiver presente no sangue, a pessoa corre risco de vida. Gente, até um simples vírus da gripe, se estiver presente no metrô lotado, no trem lotado, no ônibus lotado, que o trabalhador pega todos os dias para ir da sua casa até o trabalho e depois para voltar, também ele vai correr risco de vida. Então, isso não quer dizer nada. É verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Mas isso não quer dizer nada, vocês estão entendendo? Preste atenção numa coisa, eu já abordei isso aqui quando a minha irmã veio aqui há semanas passadas e a gente falou da questão, quem acompanha a série, quem está acompanhando se lembra, a questão da segurança transfusional, a gente frisou isso, ela conversou com a gente aqui. Então vamos voltar aqui um pouquinho nesse assunto. Agora eu vou mostrar para vocês, ó, esse site aqui que é o Blog da Saúde. Blog da Saúde, estão vendo aqui? Então tem esse tema aqui, ó, desse artigo: viroses, transfusões de sangue e doações voluntárias. Estão vendo aqui? O Blog da Saúde. Diz assim, ó, eu vou ler um pouquinho para vocês. Todo tratamento medicamentoso tem em si um risco inerente, ok? Isso não é diferente quando o tratamento é feito por meio de transfusões de sangue de hemocomponentes, como hemácias, plasma e plaquetas. Nesse caso, existem dois elementos complicadores. O primeiro, olha que coisa, hein? Vocês vão lembrar que o tio Paulo já falou muito nisso, aqui nessa série. O primeiro complicador é a indicação criteriosa da transfusão do hemocomponente adequado ao tratamento daquele paciente específico, onde prevaleçam a prescrição racional e cuidadosa do médico responsável e a maior afinidade entre os grupos sanguíneos do doador e do paciente. Perfeito, tem tudo a ver com aquela expressãozinha que eu tenho usado muito nas últimas lives e que vocês já devem saber de cor, até em inglês, a gestão do sangue, que é o blood management. Olha que bonito! Pois é, tem tudo a ver com isso, né? Pois é. O segundo elemento complicador, diz aqui o artigo, é que o sangue não é produzido em laboratórios. Ele é um produto vivo, que somente pode ser obtido se uma pessoa se dispõe a doar, sensibilizado altruisticamente em sua consciência como um ser que vive em comunidade e, portanto, se preocupa com o outro. Sim, o sentimento de altruísmo é o que está na base da doação de sangue, ok? Diz mais aqui, algumas partes importantes aqui desse artigo que eu quero destacar para vocês. Nas ações de captação de doadores, em tempo de epidemias e endemias, critérios mais rigorosos na triagem de doadores são necessários para tentar diminuir a quase erradicação, tá, os riscos inerentes às transfusões sanguíneas. Precisamos entender cada vez mais que os doadores são pessoas altruístas, sensíveis às necessidades dos pacientes e que sempre estão em busca do benefício do paciente, independentemente de ser o paciente uma pessoa próxima, parente ou
totalmente desconhecida. Os doadores voluntários não buscam benefícios para si, mas entregam uma parte de seu tempo e de seu estado saudável a pessoas que estão fragilizadas em sua saúde. Daí a importância de associar a essa imensa capacidade de doar-se informações e racionalidade. O doador de sangue, consciente de sua condição de saúde e de sua responsabilidade com a saúde pública, busca participar nesse ato com a maior sinceridade, sendo essa racionalidade sensível, uma primeira condição para a qualidade do hemocomponente que será transfundido. O alinhamento técnico entre a realidade das endemias e epidemias e o momento sigiloso da triagem clínica de cada doador pelo servidor público, a gente já falou disso aqui, enfermeiro ou médico, também é fator de atenção. Esse momento de cruzamento e compartilhamento de informações tem por base o respeito à individualidade do doador e a corresponsabilidade técnica com o paciente. Muitas vezes, quando há indícios de infecção e há inaptidão temporária ou permanente para a doação de sangue, o entendimento racional dessa evidência fica comprometido, pois nossa vontade voluntária de doação não pode ser o único foco em saúde pública. Então, mostrando aqui os cuidados que se deve ter e que são tomados efetivamente. Inclusive, num outro site oficial da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, que é chamado ABHH, tá? A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Tem um artigo aqui muito interessante, olha aqui o tema do artigo. Está com gripe ou resfriado? Não doe sangue. Não doe sangue. Diz assim, olha, a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular orienta que, para a doação de sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde e aguardar 7 dias do desaparecimento de sintomas desse vírus para o ato. Está falando aqui do vírus da gripe e do vírus, especialmente a gripe H1N1, tá? Diz assim, olha, a pessoa que se voluntaria a doar sangue se submete a testes realizados para triagem do material coletado, para possível detecção das seguintes doenças. Vejam, isso tudo já foi falado aqui, naquela live que eu fiz com a minha irmã. HIV, hepatite B e C, sífilis, doença de Chagas, etc. No sangue doado, não são realizados testes de triagem para o vírus H1N1. Daí a importância do candidato informar ao profissional triagista se estiver com algum sintoma, mesmo que ele considere ser uma coisa simples, além de sempre dizer a verdade. Caso ele sinta algum sintoma após a doação, é importante que entre em contato com o serviço de hemoterapia do Banco de Sangue, informa a médica que também é presidente da Fundação Hemominas. O nome dela está aqui, Júnia Guimarães Mourão Cioff, tá? Que é diretora de comunicação da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Em todos os serviços de captação de sangue, seja em hemocentros ou hospitais, os profissionais são treinados e qualificados para fazer perguntas direcionadas para doenças transmissíveis pelo sangue, incluindo a gripe por H1N1. E em épocas de epidemia, orientam os doadores que possam estar com algum sintoma a não realizarem a doação. Isso aqui significa que há uma garantia de 100% absoluta e total? Não, evidentemente que não. Mas, conforme já foi dito, cada vez mais essa triagem, essas testagens estão sendo aprimoradas, os protocolos estão sendo aprimorados, os cuidados estão cada vez maiores e, portanto, conforme vocês leram no primeiro artigo ali, é capaz de chegar a quase erradicação. A erradicação total, absoluta, não dá, mas a gente se aproxima o máximo possível, né? Evita o máximo possível que haja transmissão de doenças infecciosas através de doação de sangue.
tá bom? E existem processos que já se mostraram eficazes para essa situação, tá? Então, gente, é isso aí, não tem muito mais o que falar a respeito. Porque quando eles dizem que até um simples vírus da gripe, se estiver presente, a pessoa corre risco de vida, eles querem amedrontar a pessoa. Querem dizer, olha, você não deve fazer transfusão, porque é uma coisa do demônio mesmo. Porque, ó, se tiver um vírusinho ali, tu vai morrer. E também não é por aí, mas eles colocam dessa forma. A intenção é essa mesmo, é apavorar a pessoa para que a pessoa ache, então, que a posição deles é que é perfeita e equilibrada. Não. Depois, o apologista, o defensor da torre de vigia, ele... O pessoal está conversando aqui no chat, eu não estou podendo acompanhar, tá? Depois a gente conversa um pouquinho, eu interajo um pouquinho mais no chat com vocês. Depois ele vem com a seguinte argumentação, defensor da torre de vigia. Ele diz assim, olha, presta atenção, que esse é bem comum. Porque as TJs não aceitam sangue, mas aceitam frações de sangue? E ele mesmo responde. O argumento é muito simples, porque frações de sangue não é sangue. Eu estou falando exatamente como ele falou, por isso que a concordância está errada aqui, tá? O certo seria, frações de sangue não são sangue. Mas ele disse assim, frações de sangue não é sangue. Então eu estou repetindo da forma que ele falou. É derivado do sangue, mas não é sangue. Então o argumento é esse, ó. Ele mesmo se pergunta por que as TJs não aceitam sangue, mas aceitam frações de sangue. E aí ele responde, o argumento é muito simples, porque frações de sangue não é sangue. É derivado de sangue, mas não é sangue. A questão aí é saber quem determina isso. Quem é que determina o que é sangue e o que não é sangue, né? É uma pergunta a se fazer logo de cara. E aí, gente, ele cita o exemplo, aquele exemplo que é tal negócio, a falácia é basicamente a mesma, mas os elementos mudam, a roupagem da falácia, ela se transforma. Então vocês viram que eu já falei aqui, né, do exemplo da laranja, a gente já conhecia muito a questão do álcool, que eles citam como exemplo, até em publicações da Torre de Vigia tem lá, como se fosse comparável, como se fosse a mesma coisa. A questão do açúcar, que eu mesmo falava no campo, achava que estava falando uma coisa maravilhosa. Depois eu vim entender que era uma tremenda, uma bobagem que eu falava no campo, quando eu defendia a doutrina da Torre de Vigia, né? Então agora, para ser um pouquinho diferente, ele cita o exemplo de um bolo. Um bolo. Ele diz, onde os ingredientes do bolo não são bolo, antes de serem misturados para formar o bolo. Bom, isso é verdade. Os ingredientes do bolo não são bolo antes de serem misturados para formar o bolo. É verdade. Açúcar é bolo? Não, não é bolo. Ovo é bolo? Não, ovo não é bolo. Fermento não é bolo, né? Nada disso é bolo. Leite não é bolo. Nada disso é bolo. Quando se mistura tudo da forma correta, coloca numa forma, né? Num recipiente especial, leva-se ao forno, deixa-se o tempo necessário no forno, depois retira-se do forno, aí é bolo. Aí é bolo. Realmente, ele tem razão. Mas pensa bem, da mesma forma que ele diz, né? Os ingredientes do bolo não são bolo antes de serem misturados para formar o bolo. Da mesma forma, e segundo a mesma lógica de raciocínio, os componentes do sangue, então, pensando da forma que ele colocou, tá? Os componentes do sangue não são sangue antes de serem misturados para formar o sangue. Todos os componentes do sangue, né? Então, é interessante, se a gente for utilizar a mesma lógica de raciocínio, seria isso mesmo. O próprio defensor da Torre de Vigia deu um tiro no pé. O melhor, eu acho que ele deu até uns 2 tiros no pé. Ele disse em certo momento que o que eu acabei de dizer, né, que os componentes do sangue separadamente não são sangue.
E ele se enrola tanto nesse debate aí que eu vi, que ele falou essa pataquada aí, que ele chega a dizer, num momento lá, que glóbulos brancos não são sangue. Bom, muito obrigado, então. Se ele disse isso, muito obrigado. Então, significa que podem ser transfundidos? Não, não podem. Ué, mas por quê? Vê aí o tiro no pé. Mas, olha só, não vamos nos fixar nisso. Eu prefiro considerar que isso foi apenas um ato falho da parte dele, tá? Dentro do raciocínio tejotiano. Vejam uma coisa, leucócitos, assim como as hemácias, são produzidos num tecido conjuntivo chamado tecido hematopoético, que está ali no interior, na medula de ossos longos, tá? Não são encarados como osso, são ali no osso, dentro do osso, é o nascedouro dessas células ou desses componentes. E ninguém encara eles como osso. Não é verdade? Então fica claro, mais uma vez, minha gente, que o argumento do defensor da torre de vigia é falacioso. Principalmente porque é uma coisa totalmente arbitrária. Quem decide o que é sangue e o que não é sangue é o corpo governante. O corpo governante é que tem autoridade para decidir o que é e o que não é. E, consequentemente, o que pode e o que não pode. Né? Outra coisa, o exemplo do bolo, assim como outros que eles usam também, que só muda o que é, né? Se é a laranja, a tangerina, o cupuaçu, o bolo, só muda isso, mas a falácia é a mesma. É uma falsa analogia. E no caso do bolo é muito evidente. Porque presta atenção, depois de pronto o bolo, você não pode mais separar os seus componentes. Uma vez que o bolo está pronto, tem condição de você falar assim, não, olha só, eu quero que você tire aí os ovos desse bolo, eu preciso dos ovos, só os ovos. Você consegue? Ah, vou separar aqui os ovos que eu usei para fazer o bolo. Não dá mais, não dá mais. Nem o fermento, nem a manteiga, nem coisa nenhuma que você usou ali naquele bolo, você não consegue mais separar. É inseparável. Agora, no sangue pode. No sangue você pode separar exatamente os componentes que ali estão. Tá vendo como não se coaduna? Como é uma falsa analogia? Existem processos que fazem a separação direitinho dos componentes do sangue. Um deles, o mais conhecido, chama-se aférese. Então, esse processo de aférese, que tem a questão de centrifugação, aquilo tudo, é o que é feito para você separar os elementos do sangue e utilizá-los de acordo com a sua conveniência, de acordo, evidentemente, com a necessidade do paciente. Então, o que se tem que trabalhar é isso, é a necessidade real de se utilizar esse ou aquele componente em determinada situação. Ok? Vamos seguir aqui. Estamos andando bem, estamos correndo bem. A coisa tá fluindo muito bem. Vamos lá. Vamos partir agora aqui para um outro argumento bastante interessante que é utilizado por alguns defensores da torre de vigia, tá? E eu ouvi um defensor da torre de vigia, um defensor até bastante conhecido, esse cara. Esse aqui eu sei identificar quem foi, mas não vou dizer não, não vou dizer o nome do santo não, porque não interessa. Ele disse o seguinte, Jeová, abrindo aspas aqui, pro da torre de vigia, tá? Ele diz assim, Jeová criou o processo de gestação, olha só, onde apenas os nutrientes necessários para o bebê são passados da mãe para o filho. Ele, Jeová, passa só frações. O próprio Jeová, olha o final do argumento, o próprio Jeová faz apenas frações, não faz transfusão de sangue. Argumento do defensor da torre de vigia.
Bom, talvez ele tenha se baseado na sessão de perguntas dos leitores da Sentinela de 1º de junho de 1990, páginas 30 e 31, que dá a entender isso, né? Realmente. E da Sentinela de 15 de junho de 2000, páginas 29 a 31. Né? E essas fontes, inclusive, eu vou citar um pouco melhor aqui para vocês, porque eu tenho em mãos aqui um artigo muito interessante escrito por Andrew Lusk, tá? Já é um artigo antigo, mas que faz uma análise muito interessante dessa questão e nos remete a outras conclusões de caráter científico. É por isso que eu quero destacar aqui para vocês. Então ele começa assim, olha, eu vou ler só algumas partes do artigo, tá? Prestem atenção. O tema do artigo, inclusive, é o que está na foto que eu coloquei na thumb, aí, na capinha do vídeo de hoje, tá? Eu tirei a foto mostrando esse tema aqui, ó. Deus permite transfusões naturais de sangue total. Vamos entender isso aqui. Vamos entender, porque o defensor da Torre de Vigia diz que o próprio Jeová faz apenas frações, não faz transfusão de sangue. Não faz transfusão de sangue. Ele citou, claro, o exemplo da mãe para o filho, mas o que dá a entender aqui é que Jeová não faria transfusão de sangue, não só da mãe para o filho, mas entre quaisquer indivíduos que você possa imaginar, ok? Então vamos reparar aqui nesse artigo. Ele diz assim, em 1990, a Sociedade Torre de Vigia fez uma das suas declarações mais importantes de sempre sobre a sua proibição de transfusões de sangue para os seus membros, as Testemunhas de Jeová. A seção Perguntas dos Leitores, da edição de 1º de junho de 90, na revista A Sentinela, páginas 30 e 31, diz o seguinte: é significativo que o sistema sanguíneo de uma gestante é separado do sistema do feto. Os seus tipos sanguíneos, não raro, são diferentes. O sangue da mãe não passa para o feto. Elementos formados, células do sangue materno, não cruzam a barreira placentária para penetrar no sangue do feto, nem o faz o plasma como tal. Com efeito, se acidentalmente o sangue da mãe se misturar com o do feto, podem se desenvolver mais tarde problemas de saúde, incompatibilidade de RH ou ABO. Contudo, algumas substâncias do plasma passam para a circulação do feto. Será que as proteínas plasmáticas, tais como a imunoglobulina e a albumina, também passam? Sim, algumas. A gestante tem um mecanismo ativo pelo qual um pouco de imunoglobulina transfere-se do sangue da mãe para o do feto. Visto que essa transferência natural de anticorpos para o feto ocorre em toda a gestação, os bebês nascem com um certo grau de imunidade normal que os protege contra determinadas infecções. Tudo certo. Algo similar acontece com a albumina, que os médicos talvez prescrevam como tratamento para estados de choque ou outros quadros clínicos. Os pesquisadores provaram que a albumina plasmática também é transportada, embora menos eficientemente, pela placenta da mãe para o feto. Esta transferência natural de algumas frações proteicas do plasma para o sistema sanguíneo de outrem, o feto, pode ser outro fator a ser considerado quando o cristão tem de decidir se aceitará imunoglobulina, albumina ou injeções similares de frações do plasma. Uma pessoa talvez decida que pode aceitar isso em boa consciência, ou talvez conclua que não pode. Cada indivíduo tem de resolver o assunto em base pessoal perante Deus. Bom, era isso que constava basicamente ali naquela sentinela. A Torre de Vigia voltou a enfatizar essa mudança doutrinal sobre a transferência natural de componentes do sangue na seção Perguntas dos Leitores, na edição de 15 de junho de 2000, da revista Sentinela, páginas 29 a 31. Mas, apesar desta mudança em 1990, a Torre de Vigia
continuou a proibir transfusões de sangue total humano e os seguintes componentes do sangue: glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma. A Torre de Vigia também proibiu oficialmente transfusões de glóbulos brancos, exceto se estas fossem chamadas de procedimento Peripheral Blood Stem Cell Autografting. Eita! Isso aí, traduzindo, significa autoenxerto de células-tronco do sangue periférico. Se a gente for aqui mais adiante no artigo, tá? Tem uma parte no final aqui, tipo um apêndice, que fala sobre esse autoenxerto de células-tronco do sangue periférico. Tá? Isso foi visto num artigo chamado Medical Ethics in the Treatment of Jehovah's Witnesses, ou seja, ética médica no tratamento de testemunhas de Jeová, do Dr. Osamu Muramoto, na edição de 25 de maio de 1998, no periódico Archives of Internal Medicine, volume 158, páginas 1155 e 1156. Ele ali diz, basicamente, que leu com grande interesse um outro artigo, tá, de Carriage et al. Sobre o primeiro caso documentado do uso dessa técnica de Peripheral Blood Stem Cell Autografting numa testemunha de Jeová. Este caso tem implicações profundas na ética médica no tratamento de testemunhas de Jeová. À medida que evoluem novas tecnologias relacionadas com tratamentos à base de sangue, tem se tornado um assunto complexo saber se esses tratamentos são ou não aceitáveis para as testemunhas de Jeová. Um dos aspectos mais difíceis ao tratar testemunhas de Jeová em anos recentes é que essas decisões são muitas vezes feitas arbitrariamente por autoridades religiosas. Sim, os anciãos da congregação, muitas vezes, os representantes da COLI e assim sucessivamente, né? Isto ocorre com o peripheral, né, o autoenxerto de células-tronco do sangue periférico. Vamos botar logo em português para facilitar o negócio. Que é uma forma, diz o Dr. Muramoto, de transfusão de leucócitos explicitamente proibidos pela Watchtower. É uma transfusão autóloga. Já passou do tempo para que a Watchtower codifique suas confusas regras de modo simples e compreensível, para que a comunidade médica possa seguir facilmente. Osamu Muramoto, médico PhD de Portland, no estado do Oregon. Tá? Então, isso aqui eu coloquei. Tudo bem que as técnicas mudam, houve uma evolução de lá para cá, tá? Tem muita coisa nova hoje em dia que realmente já é diferente, mas eu quis pontuar esse assunto aqui, conforme descrito pelo Dr. Muramoto, tá? Isso aqui foi na década de 90, tá? Eu quero pontuar isso aqui para mostrar para vocês como já havia a incoerência, tá, dentro da própria doutrina. E a evolução da medicina só faz a coisa ficar mais complicada e confusa, especialmente para a testemunha de Jeová mediana. Porque não entende esses processos. E a medicina, cá para nós, a medicina não está preocupada com a questão doutrinal do corpo governante das testemunhas de Jeová. A medicina quer saber o seguinte: vem cá, olha, tem um grupo ali que não aceita determinadas coisas. Então vamos saber aqui, o que esse grupo aceita? Aceita isso, 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 isso. O que ele não aceita? Isso, 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 isso. Bom, então nós temos que trabalhar dentro do que eles aceitam. Vamos pesquisar, vamos aprimorar, vamos estudar para que a gente possa atender esse pessoal aí. A medicina é assim, é pragmática. A medicina não vai ficar questionando, né? O Dr. Muramoto aqui, ele fez esse questionamento porque ele é um médico que conhece a doutrina das testemunhas de Jeová e ele é colaborador, ele é conselheiro de uma associação, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a... Cadê? Ah,
tá aqui, a AJWRB, tá? Que é uma associação de defensores da reforma do sangue nas testemunhas de Jeová, tá? Eles defendem, isso está muito forte, aqui no Brasil quase não se ouve falar, mas essa associação é muito forte na Europa e tem muitos colaboradores, muitas pessoas que agregam conteúdo para esse conhecimento na Europa, tá? Com estatísticas, inclusive, e muitas pessoas dentro da organização aqueles que são ativos, evidentemente, de forma discreta, colaboram para essa associação na Europa, tá? Fazendo um parênteses aqui para dar um grande abraço no meu amigo Edson Reis, que está em recuperação de uma forte gripe. Um grande abraço, melhoras para você, meu querido. Ok? Continuando aqui, porque isso foi só um parênteses, tá? Não é o principal que eu quero frisar aqui para vocês, não, porque olha lembrando sempre o que falou o defensor da Torre de Vigia, que ele Jeová passa só frações, o próprio Jeová faz apenas frações, não faz transfusão de sangue entre indivíduos, né? Então vamos lá. O que importa é isso que vem agora, isso é o mais importante. Investigadores como o Dr. Geoffrey Mackin e o Dr. M.J. O'Taylor, para nomear apenas alguns, publicaram investigações notáveis sobre gravidezes monocoriônicas em revistas médicas reconhecidas como a Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, ultrassom em obstetrícia e ginecologia, né? Em português. Então, o que tem a ver uma gravidez de gêmeos idênticos, gestação de gêmeos monocoriônicos, com uma transfusão de sangue total humano? Vejamos a investigação médica. O Dr. Mackin publicou uma pesquisa intitulada The Monochorionic Twin Placenta in Vivo is not a Black Box, ou seja, a placenta de gêmeos monocoriônicos in vivo não é uma caixa preta, na edição de janeiro de 2001 da Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, volume 17, número 1, páginas 4 a 6. O Dr. Mackin faz claramente referência a ligações vasculares na placenta em gravidezes monocoriônicas. Estas ligações vasculares unem o sistema sanguíneo de ambos os fetos na placenta. Há 3 maneiras diferentes em que os sistemas sanguíneos são ligados. Artéria com artéria, ligação AA, veia com veia, VV, e artéria com veia, AV. A segunda frase do 5º parágrafo do artigo do Dr. Mackin diz tudo. Abrindo aspas para o Dr. Mackin. A maioria das placentas de gêmeos monocoriônicos tem ligações AV. Portanto, usualmente, há transfusões entre os gêmeos. Ora, tá aí uma coisa interessante. Investigações médicas reconhecidas identificaram 2 seres humanos individuais, que são os fetos. Concordam? São 2 seres humanos individuais, 2 indivíduos diferentes, tá? Transferindo naturalmente, através de um processo natural, sangue total entre si. E isto não é algo novo, conforme se mostra na lista de referências no fim do artigo do Dr. Mackin. Claramente, a lista de referências mostra que tinha sido feita uma grande quantidade de investigação médica neste campo nas décadas de 1980 e 1990. Dr. Taylor et al. Também publicaram um artigo de investigação médica intitulado, vou ler logo em português aqui, tá? Como é que é? Identificação, o título em português é esse. Identificação de anastomoses, anastomose é a ligação entre os vasos, né? Arteriovenosas in vivo em gravidezes de gêmeos monocoriônicos, relatório preliminar, na edição de setembro de 2000
da revista, mesma revista, Ultrasound and Obstetrics and Gynecology, volume 16, número 3, páginas 218 a 222. O artigo médico fornece mais investigações que identificam tanto ligações AA como AV na placenta partilhada. Que a gravidez monocoriônica, a placenta é única e é partilhada entre os fetos, ok? A investigação de Taylor apresenta fotografias da própria placenta e outras imagens usando o ultrassom espectral de Doppler, aquele colorido. Assim, o leitor pode ver claramente por si mesmo as ligações vasculares entre o sistema sanguíneo de um feto e o sistema sanguíneo do outro feto, na placenta partilhada pelos dois. Taylor et al. Também identificaram para que lado o sangue total fluía naturalmente de um gêmeo para o outro, nestas ligações vasculares, usando estudos formais de injeções e as técnicas de ultrassom Doppler. Tal como o Dr. Mackin, a lista de referências no artigo de Taylor mostra que a comunidade médica conhece perfeitamente estas transferências naturais de sangue já por bastante tempo. No final aqui, ó, diz assim: é surpreendente, para não dizer completamente inacreditável, que uma organização como a Watchtower, que se gaba de ter um quadro de médicos, serviços de informações hospitalares, comissões de ligação com hospitais, etc., para dar assistência a pacientes testemunhas de Jeová, e que analisa e cita milhares de periódicos médicos e científicos, nunca tenha trazido à atenção das testemunhas de Jeová esta transferência natural de sangue total entre dois indivíduos humanos. Sim, porque os fetos são dois indivíduos humanos separados e diferentes, tá? Conclusão: a investigação médica tem identificado já por algum tempo que Jeová Deus, na verdade, permite a transferência natural de sangue total entre dois humanos distintos. Investigadores provaram claramente que o fenômeno existe e até apresentaram imagens dos seus estudos de gravidezes monocoriônicas. Conforme mostrado em 1990, a Sociedade Torre de Vigia, enquanto organização escolhida de Deus, reconheceu, isso é entre aspas, né? Organização escolhida de Deus, entre aspas, reconheceu que se investigadores de fato provarem que um componente do sangue se transfere naturalmente entre dois humanos, então Jeová Deus não pode violar a sua própria lei. A Torre de Vigia reconheceu que a mãe e o feto são dois seres humanos distintos, conforme nós lemos no artigo da Sentinela. Obviamente, dois fetos também são seres humanos distintos pela Torre de Vigia. E visto que Jeová não pode violar a sua própria lei, então transfusões de sangue total devem ser um assunto para consciência e livre escolha das testemunhas de Jeová. Agora não existe e nunca devia ter existido qualquer justificativa para uma ação de desassociação ou dissociação contra aquelas testemunhas de Jeová que aceitam ou aceitaram transfusões de sangue. É isso que escreveu aqui e eu corroboro com essas palavras, inclusive, para vocês verem, eu fui na internet e tirei a cópia do artigo original em inglês do Dr. Taylor, que foi citado ali no outro artigo, Identification of Arteriovenous Anastomosis in Vivo in Monocorionic Twin Pregnancies, Preliminary Report. Né? Então tá aqui, ó, a identificação das anastomoses, das ligações arteriovenosas em gêmeos monocoriônicos, tá? Gravidezes monocoriônicas. E aqui ele fala do objetivo do Dr. Taylor e seus colaboradores nesse artigo. Eles falam, nesse estudo, né,
eles falam aqui que o objetivo era determinar a possibilidade de identificar anastomoses arteriovenosas placentárias in vivo por mapeamento de fluxo com Doppler colorido. E é aí que eu quero mostrar para vocês. Claro que aqui, pelo vídeo aqui, talvez não fique muito fácil de vocês verem, tá? Mas são fotos muito bonitas, né? Claro que eu também imprimi, e não sai perfeito, porque eu não boto, eu boto, como é que é? Aquela impressão econômica, né? Para gastar menos tinta, porque senão a tinta vai toda embora, né? Tinta tá cara, tinta de impressora, gente. Mas vejam aqui que fotos bonitas, tá? Então, só para mostrar para vocês, isso aqui é uma placenta de uma gravidez monocoriônica e aqui está em destaque a anastomose arteriovenosa com o Doppler colorido, tá? Você vê que há uma diferença de coloração, a artéria ela é mais avermelhada, a vênula que ela é mais azulada, tá? E foram identificadas essas anastomoses, mostrando que na placenta partilhada pelos dois fetos existe a troca de sangue, a transfusão natural, um processo absolutamente natural, portanto, de Jeová Deus, né? Entre dois indivíduos diferentes, no caso, os dois fetos, tá? Aqui uma outra foto de um outro caso, também identificando as anastomoses, não sei se está dando para ver direito, se a iluminação permite, se o foco está direitinho, mas estou tentando mostrar aqui para vocês, tá? Com o Doppler. Aqui, inclusive, ele diz aqui, ó, o fluxo sanguíneo arterial antes de entrar no forame, que é forame é buraco, tá? Forame coriônico é visto fluindo na mesma direção que o fluxo venoso emergente, tá? E aqui, ó, mais uma foto, uma outra situação, um outro caso de gravidez monocoriônica, também identificado aqui, tá? Aqui você vê o Doppler, uma imagem muito bonita, né, nessa placenta, e a identificação da anastomose. Aqui diz, ó, fala de um estudo de injeção que confirma a presença de uma ligação AA e também AV, tá? Na placenta partilhada pelos fetos, tá? E tem ligação AAA e AVA, ok? Sinal de que é comum acontecer isso. Como ele citou no outro artigo, aqui uma lista de referências de pesquisa de outros estudos anteriores, muito extensa, tá bom? Então isso já é conhecido da comunidade médica, especialmente quando nós falamos da obstetrícia, né? O pessoal que atua na área da obstetrícia. Tá? Então, quando o defensor da torre de vigia, ele afirma categoricamente que o próprio Jeová faz apenas frações, não faz transfusão de sangue, nós podemos afirmar que isso não corresponde à realidade. Ok? A não ser que ele vá dizer que uma gravidez monocoriônica é um aborto da natureza, que foi Satanás que produziu, sei lá. Aí tem que dar o duplo twist escarpado com pirueta e salto mortal de costas para poder explicar. Não é mesmo? Mas aqui a gente não está para isso, não. A gente está para justamente não cair em falácias, como é o tema da série de vídeos. Então não vamos cair em mais essa falácia, tá? A seguir, nós chegamos num ponto importante também daquilo que o defensor da torre de vigia diz, porque ele cita uma pessoa médica muito importante, que tem sido utilizada bastante pelos defensores da torre de vigia, pela própria torre de vigia, porque ela está lá no site oficial da torre de vigia, as declarações dessa médica, tá? Como uma pessoa, então, que dá um respaldo, um suposto respaldo à doutrina do corpo governante.
De quem nós estamos falando? Nós estamos falando da doutora Patricia Ford, dos Estados Unidos, da Pensilvânia. Ele cita a doutora Patrícia Ford. Qual é a base da citação? A base da citação é o próprio site jw.org, o site oficial da Torre de Vigia. Ali na aba Ensinos Bíblicos, se você for lá na aba, no santo site, né? A aba Ensinos Bíblicos, depois você clica em Paz e Felicidade e depois em Saúde Física e Mental, você vai encontrar, dentre outras coisas, um artigo chamado assim, Transfusões de Sangue, o que muitos médicos dizem agora. Embora isso já seja um pouco antigo, mas está lá, Transfusões de Sangue, o que os médicos dizem agora. E ali, nesse artigo, nós lemos a seguinte declaração da autora de uma reportagem, portanto, deve ser uma repórter, né? Acredito eu, uma jornalista, tá? Publicada em 2013 na revista Stanford Medicine Magazine. E essa repórter chama-se Sarah Williams. Nós temos ali, então, no santo site, a declaração dela. Então, ela diz o seguinte, a Sarah, né? Durante os últimos 10 anos, um número cada vez maior de pessoas revelou que, no mundo todo, os hospitais fazem mais transfusões do que é realmente necessário para tratar os pacientes, tanto em salas de cirurgia como em enfermarias. Bom, vamos parar aqui. Eu vou fazer a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas para vocês, com base nas declarações da repórter, da jornalista Sarah Williams. Algum problema nessa afirmação dela? Ela disse que durante os últimos anos, um número cada vez maior de pessoas revela que os hospitais têm feito mais transfusões do que é realmente necessário. Tem algum problema crucial, algum problema realmente notável, né, nessa declaração da Sarah Williams? Ela, por acaso, essa declaração dela, por acaso, corrobora a posição das testemunhas de Jeová? Ela dá a entender, por acaso, que as transfusões de sangue não deveriam ser realizadas, que são erradas? Parece que não, né? Por exemplo, pessoal, muita gente toma antibiótico errado, sem necessidade. Não acontece isso? Infelizmente acontece. A gente sabe que antibiótico não deve ser tomado em infecções virais, ele não tem atuação sobre vírus. O que ocorre às vezes é que uma determinada infecção viral pode ser seguida de uma infecção bacteriana oportunista, tá? Devido à questão da baixa de imunidade do paciente, e aí sim você ter que vir a tomar um antibiótico. Mas isso vai ser clinicamente avaliado por um médico para que esse antibiótico seja prescrito. Agora, tem gente que não, fica resfriada e compra antibiótico para tomar. E mesmo depois que fizeram a lei aqui no Brasil, que você tem que ter receita especial para comprar antibiótico, mesmo assim ainda tem muita gente que tem conhecimento com o cara da farmácia e tal, e consegue antibiótico com facilidade sem receita médica. Ainda existe isso, tá? Então nem a lei consegue controlar 100% essa situação. Deu uma melhorada, claro, né? Houve um controle maior, mas continua muita gente tomando antibiótico à torta e à direito, e muitas vezes sem necessidade, tá? Por que eu estou falando isso? Significa, então, isso que eu acabei de falar com relação aos antibióticos, tá? Que não se deve mais tomar antibiótico? Que é errado tomar antibiótico? Será que algum médico corrobora com esse pensamento? Algum médico concorda com isso, então, que não se deve tomar antibiótico só porque muita gente toma antibiótico errado, que não deveria tomar, que não foi indicado corretamente? Não. Os médicos, eles são sim favoráveis à correta indicação do antibiótico. E para isso, gente, existe até exame apropriado para isso, quando há alguma dúvida,
que é chamado antibiograma. Você faz o antibiograma para você saber qual a substância que melhor combateria aquela determinada infecção. Tudo para que seja corretamente indicado o fármaco adequado para o caso, tá? Se você perceber aqui, olha, nesse site aqui desse instituto ICTQ, aqui tem um artigo interessante que diz, ó, automedicação e uso incorreto de remédios pode levar à morte. Estão vendo aqui? Olha o que diz aqui. Esse dado de 2006 da Abifarma, Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, de que anualmente cerca de 20 mil pessoas, olha, isso lá em 2006, hein? Anualmente, cerca de 20 mil pessoas morrem no Brasil, vítimas da automedicação. Até hoje tem servido como base para estudos de especialistas. Estão vendo? 20 mil pessoas por ano morrem por causa de automedicação, medicação inadequada, né? Se você pegar aqui, olha, site oficial da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá aqui, Anvisa. Aqui fala uma coisa muito interessante sobre um remedinho muito comum, que todo mundo praticamente tem em casa. Olha o que diz aqui. O uso indiscriminado de paracetamol, que é o famoso Tilenol, tá? O nome comercial, pode levar a eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e morte. Uma vez utilizado para alívio de dores e febre, devem ser observadas a dose máxima diária de paracetamol e o intervalo entre as doses recomendado para cada faixa etária. O paracetamol vem sendo utilizado para aliviar sintomas de eventos adversos pós-vacinais, como febre e dores de cabeça. Entretanto, a utilização incorreta pode causar eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa com desfecho fatal, quando o uso é prolongado ou acima da dose máxima diária. Deve-se ter em mente que para qualquer medicamento existe um risco associado ao seu consumo. Por isso, é fundamental que o produto seja utilizado da forma correta, seguindo as recomendações da bula e as orientações dos profissionais de saúde. A hepatotoxicidade induzida por esse fármaco, o paracetamol, é a causa mais comum de insuficiência hepática aguda no Reino Unido e nos Estados Unidos, e responsabilizada anualmente por mais de 150 mortes só no Reino Unido. A dose tóxica do paracetamol, né, para um cálculo que alguns fazem, uns dizem um pouco mais, outros um pouco menos, mas a dose tóxica é considerada medianamente ali por volta das 4 gramas diárias, dependendo do intervalo. Então, se você tomar mais de 4 gramas de paracetamol por dia, tá? E não respeitar os intervalos, dependendo da condição do seu fígado, você pode estar, sim, tomando uma dose hepatotóxica, ou seja, tóxica para o seu fígado. Eu tenho Tilenol em casa, ó, paracetamol, aqui de 500 miligramas. Para eu chegar a tomar 4 gramas por dia, eu tenho que tomar 8 comprimidos desse ao dia. Então, eu tenho que tomar no intervalo de 3 horas, né? É muita coisa, é muita coisa. Então, é o que eu estou te falando, mas tem gente que exagera. Tem gente que toma um, daqui a 2 horas toma outro, daqui a mais 2 horas toma outro, e não sabe o perigo que pode estar causando para o seu fígado. Por que eu estou citando isso? À toa? Não. Eu estou citando dentro do contexto da declaração, daquilo que mostra o próprio defensor da Torre de Vigia, porque ele mostra, fala da doutora, que nós vamos chegar nela, tá?
quando a gente vai no santo site, a gente vê uma jornalista, ao que tudo indica, né? Fez uma reportagem e que fala que, as pessoas estão revelando, né, da área de saúde, que os hospitais estão fazendo mais transfusões do que é realmente necessário. E é por isso que eu fiz não só essa ilustração com um fármaco simples, uma coisa extremamente simples, que é apenas uma substância, um princípio ativo, paracetamol, que todo mundo pode ir na farmácia, comprar tranquilamente e ter dentro de casa. Então, por que não se deveria ter um cuidado muito maior com algo muito mais complexo, que é o sangue? Então, não tem nada demais essa afirmação que a gente leu aqui. Isso só mostra cada vez mais o quê? A necessidade do blood management, da correta gestão, da correta indicação, da correta avaliação clínica e hemodinâmica do paciente para que se faça a indicação correta. Não é uma demonização da transfusão de sangue ou de hemocomponentes. Tá? Não é. Não é uma proibição. Não é uma declaração explícita que diz assim, tá vendo? O corpo governante está certo. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A medicina não está preocupada com esse lado, tá? Gente, chegamos então, depois dessas considerações, à declaração da doutora Patrícia Ford, que é tão citada. O apologista, o defensor da Torre de Vigia, ele anuncia então triunfante. Vejam uma autoridade no assunto, diz ele, né? Que é a doutora Patrícia Ford, de fato, é uma autoridade, é uma médica competente, certamente. Então vejam uma autoridade no assunto, diz o defensor do corpo governante. Uma autoridade no assunto dizendo que transfusão de sangue não salva ninguém, coloca muito mais em risco do que traz benefícios para aquela pessoa. Então, gente, pelas palavras aqui do defensor da Torre de Vigia, pelas palavras dele, acabou. Acabou a discussão, né? Matou a questão, matou a pau. Vamos nos recolher a nossa insignificância, porque, afinal de contas, não tem mais o que dizer, já era. Nocaute. Botou nas cordas e nocauteou. Não, a gente não tem mais o que falar, né? Por essas palavras, né? Porque, olha só, ele falou todo pomposo, uma autoridade no assunto, dizendo que transfusão de sangue não salva ninguém, coloca muito mais em risco do que traz benefícios para aquela pessoa. Então, isso tomado isoladamente como uma afirmação absoluta, realmente acabou a discussão. Eu fiz toda essa série à toa, eu mostrei todas essas coisas à toa para vocês, tá? Vamos fechar essa live. Estamos aqui perdendo tempo, discutindo bobagens, porque o defensor da Torre de Vigia agora, ele matou a pau. Pessoal, vamos analisar as palavras da doutora Patrícia Ford. Ela disse, não segundo Paulo Sávio, mas segundo o próprio site jw.org. Está lá. Ela disse o seguinte, abrindo aspas para a doutora Patrícia Ford. Existe a ideia arraigada na cultura médica de que as pessoas irão morrer se o nível de sangue estiver baixo, de que o sangue é o salvador de vidas. Isso é verdade em algumas situações, mas não na maioria das vezes e para a maioria dos pacientes. Repetindo a frase da doutora Patrícia Ford, existe a ideia arraigada na cultura médica de que as pessoas irão morrer se o nível de sangue estiver baixo. Ou hemoglobina, né? Aqueles casos de anemia que até o doutor Enes Donizete, que eu citei, lembram-se? Citações importantes do doutor Enes Donizete, que falou muito da gestão do sangue, que também foi mal utilizado pelos defensores da Torre de Vigia, tá? Tá nesse contexto aqui, a doutora Ludmila, que também fez uma bela palestra no mesmo evento que o doutor Enes Donizete,
que eu citei, mostrei aqui na semana passada, se eu não me engano, tá? Então, a doutora Patrícia Ford está na mesma toada, está em harmonia, tá? Se o sangue estiver abaixo, de que o sangue é o salvador de vidas. Aí ela diz, isso é verdade em algumas situações. Estão notando? Mas na maioria das vezes e para a maioria dos pacientes, não. Então ela está dizendo o seguinte, se a gente souber avaliar corretamente as condições clínicas, hemodinâmicas do paciente, olhar para esse paciente de uma forma diferente, não fazer, como disse a doutora Ludmila na palestra, que eu enfoquei na semana passada, transfusão de sangue de forma automática, através do disparo de um gatilho, que é simplesmente a queda no nível da hemoglobina, e que muitas vezes aquele paciente pode ser recuperado, por exemplo, para uma cirurgia eletiva futura e estar em condições clínicas hemodinâmicas muito melhores para o pós-operatório, né? Então, a doutora Patrícia Ford está concordando com tudo isso. Isso tem a ver com o quê? Vou repetir pela enésima vez. A gestão, o blood management. A correta indicação, o correto trato do paciente. Está em harmonia com o que a jornalista disse. Se faz mais transfusão do que deveria se fazer. Muitas vezes não é necessário, em determinados casos. Mas notem que a doutora Patrícia Ford disse que o sangue salva vidas. Ela disse, isso é verdade que o sangue salva vidas. Em algumas situações, não em todas as situações. Em algumas situações. Assim como o paracetamol vai ser bom para você em algumas situações, em outras não. Tá aqui, ó, para dor e febre, né? Eu tive dor lombar na semana retrasada. Fiquei com uma dor nas costas, eu acho que eu tenho uma hérnia aqui, pinçou, e eu fiquei com uma dor danada durante uma semana. Tilenol faz nem cosquinha para aquilo ali. Eu tive que tomar Tramal. Eu tive que, depois que tomei Tramal, no momento mais agudo, eu passei para o Tandrilax. E aí fui aos pouquinhos melhorando. Tomei uma semana de Tandrilax, que além de tudo é relaxante muscular. O Tilenol ali não era o indicado. Não ia resolver o meu problema. Certo? Então é a mesma coisa, gente. É saber quando se aplica, ainda mais numa situação muito mais complicada, complexa, em que se tem componentes do sangue. Então isso caracteriza uma coisa, a meu ver, chama-se desonestidade intelectual. Pegam uma declaração da doutora Patrícia Ford, distorcem aquilo que ela diz, nas circunstâncias em que ela diz, para poder afirmar, de cima de um salto, que a autoridade, no caso a doutora Patrícia Ford, disse que transfusão de sangue não salva ninguém e que cria muito mais riscos, né, coloca muito mais em risco do que traz benefício para a pessoa. Como se isso fosse aplicável a todo e qualquer caso, a toda e qualquer circunstância. Gente, isso é falácia. Isso é desonestidade intelectual. Não caiam nesse trololó, nesse papo furado. É papo furado para boi dormir. Eu vou mostrar para vocês, não vai dar hoje. Eu tinha preparado, caso desse tempo hoje, nós já estamos com 1h14 de vídeo e não vai dar. E eu não vou ficar correndo que nem maluco, não. Então, semana que vem, se Deus quiser, eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer um cálculo. Vamos fazer uma continha matemática simples. Simples, eu vou fazer com vocês aqui, vocês vão acompanhar o raciocínio, vocês vão acompanhar o cálculo. E vocês vão ver por que a doutora Patrícia Ford, que é uma grande especialista em cirurgia sem sangue, citada muitas vezes pelos defensores da Torre de Vigia por causa disso, por que a doutora Patrícia Ford, apesar disso, ela diz que o sangue é salvador de vidas, tanto que ela diz, isso é verdade em algumas situações.
E nós vamos ver. Quando não se dá a devida importância a essas algumas situações, quando se ignora essas algumas situações em que o sangue salva vidas, que a doutora Patrícia Ford falou aqui, na ressalva dela, quando se ignora isso, as consequências são graves. E gente inocente morre. Agora, para a gente fechar, observem o que diz a biografia resumida da doutora Patrícia Ford na Wikipedia. Vocês podem pesquisar aí na Wikipedia, que está lá, doutora Patrícia Ford. Diz assim, médica americana, oncologista, hematologista, diretora do Centro de Medicina Sem Sangue do Pennsylvania Hospital, considerada por muitos como uma pioneira da cirurgia sem sangue. Realizou em 1995 o primeiro transplante de células-tronco sem sangue. Realizou o procedimento mais de 700 vezes e ensina a técnica para médicos do mundo todo. Fundou, em 2001, a Sociedade para o Avanço, preste atenção, ela fundou a Sociedade para o Avanço do Gerenciamento do Sangue. Management, Blood Management, gestão, gerenciamento. Ela fundou, em 2001, a Sociedade para o Avanço do Gerenciamento do Sangue. Organiza e dirige seu encontro anual, o encontro anual dessa sociedade, tá? Orientado para a educação de médicos e pacientes a respeito da medicina sem sangue. Tá aqui, inclusive, que eu imprimi. Tá aqui a doutora Patrícia Ford. Olha aqui a fotinho dela, muito simpática, tá? Tudo que ela é tá aqui escrito, tá? Tem até o contato telefônico aqui do hospital lá. Tá na internet. É só pesquisar. Tá aqui ela, doutora Patrícia Ford. Nenhum problema com relação à doutora Patrícia Ford. Muito pelo contrário. O problema é quem pega as declarações, o trabalho de pessoas como a doutora Patrícia Ford e dá o duplo twist carpado com pirueta, salto mortal de costas para tentar defender a doutrina do corpo governante. Aí é que está o problema. O apologista distorce a realidade e usa o trabalho louvável de pessoas como a doutora Patrícia Ford na área da ciência para buscar um falso apoio à doutrina particular do corpo governante. A própria conclusão dele é falaciosa porque consiste em uma generalização falaciosa. Não é toda generalização que é falaciosa, não, gente. Tem gente que às vezes tem esse conceito falso, né? Ah, generalizou, então... Não. Tem generalizações que não são falaciosas. Todo homem é mortal. Eu generalizei. É falacioso? Não, não é falacioso. Todo homem morre. Todos os homens são mortais. Então, nem toda generalização é falaciosa. Mas existe a generalização falaciosa. Foi o que esse camarada fez aqui, utilizando a declaração da doutora Patrícia Ford. Ok? Tá bem explicado? Tá bem desenhado aí pelo tio Paulo? Pessoal, o objetivo deles, de usarem essas falácias lógicas, é dar a aparência de que eles venceram o debate. Eles venceram. Ou que descredibilizaram os argumentos contrários. Isso aí é aquela técnica que eu já falei para vocês, que chama-se envenenar o poço. Você envenena o poço do seu adversário, portanto, nada do que sai daquele poço presta. O poço está envenenado. Isso tudo é falácia. E, finalmente, gente, para a gente terminar a live de hoje, tá? A matéria da live de hoje, que eu queria abordar com vocês, eu queria fazer uma sugestão
uma sugestão para vocês. Quem acompanha o meu canal aqui sabe que eu tenho 2 filhos, e o mais velho deles mora em São Paulo e trabalha na Brasil Paralelo. É o Arthur Morrison, que é um dos apresentadores do podcast da Brasil Paralelo chamado Conversa Paralela, que até algum tempo atrás era só às terças-feiras, agora é 2 vezes por semana, às terças e quintas, tá? A não ser quando tem algum evento especial e tudo aí, mas em semanas normais, terças e quintas tem o Conversa Paralela. E o meu filho é um dos apresentadores, Arthur Morrison, porque o meu nome é Paulo Sávio Morrison Guimarães, tá? Então ele pegou o Morrison, que é da minha avó paterna, tá? Lembra lá do Jim Morrison, os mais antigos? O cara lá do The Doors, daquele conjunto? Pois é Morrison, porque tem gente que acha que é Morrison. Não, Morrison já é francês, né? O meu é Morrison. Então o Arthur Morrison, meu filho, ele participa desse podcast e a companheira de bancada dele, que apresenta o podcast junto com ele, é uma moça chamada Lara Brenner. Ela é professora de português, de língua portuguesa, brilhante, uma moça brilhante, inteligentíssima, muito estudiosa. E eu quero fazer a seguinte sugestão para vocês, para a gente finalizar a live de hoje. Você for, claro, dentro da plataforma, se você assinar lá, eu sou assinante da plataforma do Brasil Paralelo, pago acho que R$14,90. É um valor bem pequeno por mês, né? Para ter acesso a todo o conteúdo da plataforma, tem um monte de coisas, cursos, coisas maravilhosas lá. Mas mesmo no YouTube, você encontra, tá? No YouTube, uma aula da professora Lara Brenner, tá? Esse Brenner é com 2 N's, tá? Lara Brenner é o nome dela. Você encontra uma aula que eu assisti chamado O Problema da Dissonância Cognitiva. Repetindo o nome da aula, O Problema da Dissonância Cognitiva. Pessoal, procura essa aula da professora Lara Brenner aí no YouTube e assiste. Talvez você diga assim, mas aula de português deve ser uma chatice. Pessoal, é uma aula simplesmente espetacular. Estou ganhando nada para dizer isso, mas é uma aula espetacular. Eu comecei a assistir e não desgrudei da tela. O início já da aula já é para te capturar completamente ali a tua atenção. A forma como ela aborda, como ela introduz o assunto. O problema da dissonância cognitiva. E eu estou indicando para vocês, estou fazendo essa sugestão, porque tem tudo a ver. Porque as TJs são vítimas de dissonância cognitiva. Então, assistam a aula da professora Lara Brenner, absolutamente fantástica, sobre esse assunto. É a dica que o tio Paulo deixa para todos vocês ao final da live de hoje, ok? Então vamos encerrando aqui, mas é claro, primeiro vou falar um pouquinho com vocês aqui no site, no chat, para que a gente possa bater um papinho rápido e aí eu vou me despedir de vocês, tá bom? Vamos lá, a Júlia, tadinha, eu sei que tá com problema, né, Júlia? Eu não estou acompanhando direito aí, não pude acompanhar, mas você tá dizendo, não sou de tomar remédio, meu fígado tá ferrado. Pois é, Júlia, minha querida, que Deus te abençoe muito, você vai ficar logo bem de tudo isso, tá? Vai passar essa fase ruim. Às vezes acontecem essas coisas, esses momentos difíceis na vida da gente para a gente ganhar um impulso, uma força ainda maior, não é mesmo? Então, que Deus te abençoe muito, minha querida. Conte com a nossa força aí, com a nossa energia, tá bom? Você vai ficar boa logo. A Kelly está dizendo que eles mais fazem, distorcem tudo. Pois é.
Ó, o Leandro está falando, nunca consegui entender esse Deus da torre de vigia que fica pilhado com pessoas usando e doando transfusões de sangue. Como se Deus precisasse de abstinência de sangue para ser Deus. Pois é. Ricardo está me parabenizando pela live. Eu que agradeço a sua atenção, queridíssimo, o seu apoio aí, tá bom, Ricardo Cândido? Muito obrigado pelas suas palavras. A Mona Lisa também está agradecendo. Obrigado, minha querida. Está me dando aí essas flores todas para alegrar o meu coração. Muito obrigado. Sol está dizendo que a live foi maravilhosa. Que bom. O Corpo Governante está aí. O Corpo Governante está aí. Grande abraço. E a Mona Lisa botou aqui, ó, Lara Brenner, exatamente. Professora Lara Brenner, o problema da dissonância cognitiva. Procurem esse tema. O problema da dissonância cognitiva no YouTube. Eu espero que esteja lá bonitinho e assistam essa aula, que é simplesmente espetacular. Tá? O Ricardo Cândido está dizendo que vai assistir. Assiste que você não vai se arrepender, não. Varley, essa doutrina do sangue do CG é uma grande coxa de retalhos, assim como todos os seus ensinamentos. Exatamente, Varley. Cada vez mais incompreensível, cada vez mais complicado e cada vez fica mais difícil você traçar os limites do que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, né? Essa questão mesmo da consciência fica cada vez mais confusa, até quando eu posso usar a consciência, a partir de que ponto eu não posso, porque a própria evolução da ciência médica vai causando esses problemas internos que mostram, que evidenciam cada vez mais a incoerência do ensino do corpo governante. A Kelly está agradecendo, obrigado, querida, pelo apoio. A Isabela está dando boa noite, dizendo que chegou hiper, mega atrasada, mas depois você assiste, tá? Depois assiste aí, Isabela, não tem problema não, não precisa ficar tristinha não. Júlia está dizendo, obrigada, tio Paulo, vou melhorar sim. Claro que vai, minha querida. Conte com o nosso apoio aqui. Ricardo está se despedindo, 2h35 da madruga em Portugal. Vai dormir, meu amigo, vai descansar. Até a próxima semana, se Deus quiser. Ai. É isso aí. A Júlia está dizendo que essa live é para derrubar qualquer falácia da torre de vigia. Não diria tanto, né? Não é qualquer falácia, mas pelo menos algumas. Aquilo que eu pude, né, pegar e juntar e falar, não, vamos raciocinar sobre essas coisas. Mas a maioria das vezes o que eles fazem é mudar um pouquinho a roupagem ou alguns elementos, mas a base da argumentação é a mesma. Porque não dá para defender o indefensável. Eles tentam se especializar nisso. O corpo governante se especializou nisso. Defender o indefensável, justificar o injustificável, explicar o inexplicável. Mas chega uma hora que não dá mais. Isso tem um limite. E o limite está na capacidade de raciocinar das pessoas que absorvem esse tipo de falácia. Quando a pessoa não tem mais a capacidade de raciocinar por si própria, ela engole tudo. E é por isso que o processo cognitivo da torre de vigia, a imunização cognitiva, é fundamental para que haja essa captura da mente dos adeptos. Mas quando você está fora dessa imunização, você já se livrou dessa imunização e você passa a raciocinar por conta própria, não tem fundamento. Tudo cai como um castelo de areia aos seus pés. É isso que acontece. Vinícius também está atrasado. Depois você assiste, meu querido, que foi legal, hein? Marcos de Jesus, foi mesmo, live top. Parabéns, tio Paulo. Opa, muito obrigado, meu querido. Grande abraço aí para você. Pessoal, 1h29, vamos chegando a 1h30. Tá bom demais, né? Já me aturaram bastante. Eu agradeço de coração. Não percam a live da próxima semana, em que eu vou fazer continhas matemáticas com vocês. Já está tudo prontinho aqui. Não deu para abordar isso hoje, mas nós vamos abordar semana que vem, tá? E a série está chegando no final. Tá no final. Deixa comigo. A gente vai terminar.
Tá parecendo obra de igreja, não acaba nunca, né? É que é muita coisa, gente. Eu avisei. Ah, não digam que eu não avisei. Mas é isso aí. Grande abraço para todos, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo apoio, pelo carinho, pela paciência, por tudo, tá? Um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, mais uma live aqui no canal do Tio Paulo, se Deus quiser, e ele há de querer e de permitir. Beijo a todos, tchau, tchau, fui!